Dizem que o tamanho da luta determina o tamanho da vitória. Mas o que acontece quando o lutador pesa menos de 500 gramas, não consegue enxergar o mundo ao seu redor e seu único campo de batalha é o fundo de uma caixa de papelão úmida em uma noite de tempestade? Esta é a história de um ser que não deveria ter sobrevivido. Pela lógica da natureza, pela frieza das estatísticas e pela crueldade das circunstâncias, a chama da vida dele deveria ter se apagado antes mesmo de ter a chance de aquecer alguém. Ele era apenas um erro indesejado, o último de uma ninhada, nascido com as patas traseiras tortas e uma respiração chiada que soava como um pedido de desculpas por existir. Ele não tinha nome. Para quem o colocou naquela caixa e a deixou à beira de um riacho transbordando, ele era apenas lixo. Mas dentro daquele peito minúsculo, sob costelas frágeis como gravetos, batia um coração que desconhecia a palavra impossível. Ele não sabia que estava sozinho. Ele não sabia que estava morrendo. Ele só sabia que precisava continuar respirando. Um suspiro de cada vez. Esta é a história de Titan. E se você acha que já viu o que é força de vontade, prepare-se. Porque este pequeno cachorro vai redefinir o seu conceito de coragem e te mostrar que, às vezes, os maiores heróis são aqueles que cabem na palma da nossa mão. Para compreender o milagre que Titan se tornou, precisamos ter a coragem de olhar para o abismo de onde ele saiu. A noite do seu abandono foi uma daquelas em que o céu parece querer lavar o mundo de seus pecados. A chuva era torrencial. A caixa de papelão, seu único escudo contra o universo hostil, estava se desfazendo. Água fria entrava, molhando seu pelo ralo, roubando o pouco calor corporal que ele tinha. Seus irmãos não estavam lá. Sua mãe não estava lá. Havia apenas o frio, o barulho ensurdecedor dos trovões e a escuridão. Titan tentava se mover, mas suas pernas traseiras não respondiam. Ele se arrastava com as dianteiras, chorando um som agudo que era engolido pelo vento. Ele estava com fome, uma fome dolorosa que revirava seu estômago vazio. Mas pior que a fome era o instinto de busca por calor. Ele procurava algo vivo para se encostar. E encontrava apenas o papelão molhado. A hipotermia é uma morte silenciosa. Ela faz o corpo parar de tremer e induz ao sono. Titan estava entrando nesse estágio. Seus movimentos ficaram lentos. Seus olhos fecharam. Ele estava escorregando para o fim. E o mundo continuava girando, indiferente àquela pequena tragédia que acontecia no escuro. Carros passavam na estrada acima, pessoas assistiam TV em suas casas quentes. Ninguém sabia que um guerreiro estava perdendo sua batalha final a poucos metros dali. Mas o destino é um roteirista caprichoso. Naquela manhã seguinte, quando a chuva cessou e deu lugar a uma neblina fria, uma jovem chamada Beatriz saiu para correr. Ela não costumava ir por aquele caminho, mas o destino a desviou. Ela corria com seus fones de ouvido, imersa em seus próprios problemas, quando viu algo que parecia um pano sujo preso nos galhos à beira do riacho. A maioria teria passado direto, mas Beatriz parou. Algo na cor daquele pano chamou sua atenção. Ela se aproximou, descendo o barranco lamacento. E então ela viu. Não era um pano, era um filhote, imóvel, coberto de lama, parecendo uma estátua de argila. Beatriz sentiu o estômago embrulhar. Cheguei tarde demais, ela pensou. As lágrimas vieram aos olhos antes mesmo que ela o tocasse. Mas ela não podia deixá-lo ali. Ela se abaixou, tirou a lama do focinho dele e tocou seu peito. Estava gelado. Mas então, sob a ponta dos dedos, ela sentiu. Não um batimento, mas um tremor. Um tum fraco, espaçado, teimoso. O coração dele ainda estava lá. Titan estava se recusando a ir embora. Aquele momento foi o ponto de virada.
Beatriz tirou seu casaco de moletom, envolveu o filhote e o colocou contra a pele do pescoço, o lugar mais quente do corpo. Ela correu, não como quem faz exercício, mas como quem foge de um incêndio. Ela correu para o carro, ligou o aquecedor no máximo e dirigiu para o hospital veterinário mais próximo, falando com ele o tempo todo. Não ouse desistir agora. Você esperou a noite toda. Aguenta mais um pouco. A entrada na emergência foi caótica. Os veterinários olharam para aquele ser minúsculo e trocaram olhares de descrença. O diagnóstico era uma lista de sentenças de morte: hipotermia severa, hipoglicemia crítica, pneumonia aspirativa. Ele tinha engolido água suja, desnutrição e uma má formação congênita na coluna e nas patas traseiras. O veterinário-chefe foi honesto. Beatriz, as chances são de menos de 5%. Mesmo que ele sobreviva à hipotermia, ele pode nunca andar. Ele vai precisar de cuidados 24 horas por dia. Talvez a eutanásia seja a opção mais bondosa. Beatriz olhou para Titan na mesa de metal, cheio de tubos, sendo aquecido por bolsas térmicas. Ele era tão pequeno que parecia um brinquedo quebrado. Mas então, ele fez algo. Ele abriu a boca em um bocejo silencioso e tentou esticar as patinhas da frente, como se estivesse tentando se agarrar à vida. Beatriz viu aquele movimento. Ela viu a vontade dele. Não, ela disse. Ele lutou a noite toda na chuva sozinho. Ele não fez isso para morrer numa mesa quente. Nós vamos lutar. Se você está torcendo por esse pequeno guerreiro, se o seu coração acelerou imaginando essa cena, eu convido você a se inscrever no canal agora. Histórias de superação como a de Titan são o combustível que precisamos para acreditar que milagres existem. Junte-se à nossa comunidade e ajude a espalhar essa mensagem de esperança. Os primeiros dias foram um inferno particular. Titan ficava na incubadora recebendo oxigênio. Ele tinha convulsões. Ele vomitava o pouco de leite que conseguia engolir. Beatriz praticamente mudou-se para a clínica. Ela aprendeu a dar mamadeira, aprendeu a estimular as necessidades dele, aprendeu a ler cada sinal de desconforto. Houve uma noite, a terceira noite, em que a respiração dele parou. O monitor apitou aquele som contínuo que gela a alma. A equipe correu. Fizeram massagem cardíaca com 2 dedos. Tão pequeno ele era. Beatriz ficou no canto da sala, rezando, prometendo que se ele voltasse, ela nunca mais reclamaria de nada na vida. E de repente, um suspiro, um chiado. O coração voltou. Titan tinha voltado do limite mais uma vez. A recuperação foi lenta, dolorosa e cheia de recaídas. Mas a cada dia que passava, a personalidade dele começava a emergir. Ele não era apenas um sobrevivente. Ele era um lutador atrevido. Mesmo sem conseguir usar as pernas traseiras, ele se arrastava pela incubadora para latir, um som que parecia um soluço para as enfermeiras quando estava com fome. Ele mordia o bico da mamadeira com uma ferocidade que fazia todos rirem. Ele ganhou o nome de Titan, porque, apesar de caber numa xícara de chá, ele tinha a atitude de um gigante. Mas a maior batalha ainda estava por vir. A pneumonia foi curada, ele ganhou peso, o pelo cresceu e revelou uma cor caramelo brilhante. Mas suas pernas traseiras continuavam inúteis, elas eram atrofiadas, torcidas para dentro. O diagnóstico neurológico confirmou: má formação na coluna. Ele vai ser um cão de arrasto para sempre, disseram alguns. A qualidade de vida será baixa, disseram outros. Ele vai ter feridas de tanto se arrastar. Beatriz olhou para Titan, que estava no chão do consultório, se arrastando com as patas da frente em uma velocidade impressionante para perseguir uma bolinha de papel. Ele não parecia se importar com as pernas. Ele não sabia que era deficiente. Ele só sabia que queria a bolinha. Nós vamos dar um jeito, disse Beatriz. A fisioterapia começou.
E foi aí que Titã mostrou ao mundo o que significa determinação. Eram sessões diárias de natação, alongamento, eletroestimulação. Titã odiava a água no início, lembrando-se talvez do riacho. Ele gritava, se debatia. Mas Beatriz entrava na piscina com ele, segurando-o, passando segurança. Eu estou aqui, você não vai se afogar. Aos poucos, ele entendeu. Ele começou a bater as patinhas na água. O movimento na água fortalecia os músculos sem o impacto da gravidade. Meses se passaram. Titan cresceu. Ele se tornou um cão jovem, forte na frente, mas ainda paralisado atrás. Beatriz encomendou uma cadeira de rodas sob medida. O dia em que a cadeira chegou foi um evento. Todos na clínica pararam para ver. Quando colocaram Titan naquelas rodas, houve um momento de confusão. Ele olhou para trás, estranhando o equipamento. Ele ficou parado. Beatriz se afastou, pegou o brinquedo favorito dele e chamou. Vem, Titan, vem! E ele foi. Não, ele não foi. Ele voou. No momento em que ele percebeu que podia correr, que podia acompanhar a velocidade do seu próprio espírito, ele disparou pelo corredor da clínica. As rodas giravam, as orelhas dele voavam para trás e ele latia um latido de pura, absoluta e incontida alegria. As enfermeiras choravam. O veterinário que sugeriu a eutanásia meses atrás enxugava os olhos, sorrindo. Titan corria, fazia curvas, derrapava. Ele era livre. A deficiência não era uma sentença, era apenas um detalhe técnico que ele, com a ajuda de 2 rodas e muito amor, havia superado. Mas a história de Titan não termina com ele correndo em uma cadeira de rodas. A vida, em sua infinita capacidade de surpreender, tinha mais um capítulo. Durante as sessões de hidroterapia, a fisioterapeuta notou algo. Um pequeno espasmo na pata traseira direita quando ele estava na água. Beatriz, você viu isso? Ela perguntou. Beatriz achou que fosse reflexo involuntário. Mas elas continuaram, intensificaram os exercícios, fizeram acupuntura. Um dia, em casa, Beatriz estava na cozinha preparando o jantar. Titã estava deitado no tapete da sala, sem a cadeira de rodas, roendo um osso. A campainha tocou. Era o entregador de pizza. Normalmente, Titan latiria deitado. Mas naquele dia, Beatriz ouviu um som diferente. Um som de unhas raspando na madeira, seguido por um baque. E depois, mais raspagem. Ela correu para a sala. O que ela viu a fez cair de joelhos. Titã estava de pé. Trêmulo, oscilante, com as pernas traseiras fracas e tortas lutando contra a gravidade, mas ele estava de pé. Ele deu um passo, caiu. Levantou-se imediatamente. Deu 2 passos, caiu. Levantou-se de novo. Ele olhou para Beatriz com uma expressão de triunfo, o rabo abanando tão forte que desequilibrava o corpo todo. Ele estava andando. Foi um processo longo. Ele nunca andou perfeitamente. Seu andar era gingado, engraçado, um pouco descoordenado. Ele ainda usava a cadeira para longas distâncias no parque. Mas dentro de casa, ele era independente. Ele conseguia subir no sofá com muito esforço e escalada. Ele conseguia ir até o pote de água. Ele tinha reconquistado sua autonomia. Aquele cão que deveria ter morrido na primeira noite, que deveria ser paralisado para sempre, estava ali, desafiando a medicina e a lógica, simplesmente porque ele se recusou a aceitar o não como resposta. A vida de Titan se tornou uma mensagem. Beatriz criou uma conta nas redes sociais para mostrar a evolução dele. Os vídeos de Titan correndo com suas rodinhas ou dando seus passos trôpegos e felizes pela casa viralizaram. Pessoas com deficiência escreviam dizendo que Titan as inspirava a sair de casa. Pessoas com depressão diziam que ver a alegria daquele cachorro as fazia querer viver mais um dia. Titan se tornou um cão de terapia certificado. Imagine a cena.
Titan, com sua cadeirinha colorida, entrando em um centro de reabilitação para crianças com dificuldades motoras. As crianças, muitas vezes frustradas com seus próprios corpos, olhavam para aquele cachorro. Elas viam as rodas, elas viam as pernas tortas, e então elas viam o sorriso dele. Elas viam como ele não ligava para nada disso, como ele só queria brincar e lamber rostos. "Ele é igual a mim", gritou um menino certa vez. E naquele momento, a barreira da vergonha se quebrou. Se o Titan podia ser feliz sobre rodas, eles também podiam. Titan ensinava, sem dizer uma palavra, que não é o corpo que define quem somos, mas o espírito que habita nele. Hoje, Titan já é um cão adulto. Ele tem alguns pelos brancos no focinho. Ele dorme na cama de Beatriz, ocupando mais espaço do que um cão do tamanho dele deveria, roncando alto. Às vezes, durante as tempestades, ele ainda sente medo. O trauma daquela primeira noite nunca desapareceu totalmente. Quando troveja, ele treme. Mas agora ele não está sozinho numa caixa molhada. Ele está nos braços de Beatriz, enrolado em um cobertor quente, ouvindo que ele é o melhor garoto do mundo. A jornada de Titan nos força a olhar para as nossas próprias caixas de papelão. Quantas vezes nos sentimos abandonados, incapazes, paralisados pelas circunstâncias? Quantas vezes a vida nos diz que não temos chance, que é melhor desistir? Titan não tinha cérebro humano para racionalizar a esperança. Ele tinha apenas o instinto vital. E talvez seja isso que nos falte às vezes: menos racionalização sobre as probabilidades de fracasso e mais instinto de sobrevivência. Mais teimosia. Ele nos ensinou que a ajuda pode vir de onde menos esperamos. Que um estranho correndo no parque pode se tornar o amor da sua vida. Que a tecnologia e a medicina podem fazer milagres, mas o verdadeiro milagre é a vontade de viver. Ele nos ensinou que perfeito é um conceito chato e superestimado. Titan é imperfeito em cada osso do seu corpo, e é justamente essa imperfeição que o torna a criatura mais bela e inspiradora que Beatriz já conheceu. Titan se recusou a desistir. Ele se recusou a morrer na chuva. Ele se recusou a aceitar que não andaria. E ao fazer isso, ele salvou não apenas a si mesmo, mas salvou a Beatriz. "Eu achei que estava salvando um cachorrinho quebrado", ela diz hoje. Mas a verdade é que eu estava quebrada. Eu estava triste, sem propósito. Titan me deu uma razão para acordar. Ele me ensinou a ser forte. Ele colou os meus pedaços enquanto eu colava os dele. Então, da próxima vez que você vir algo pequeno lutando contra algo gigante, não aposte contra o pequeno. Não subestime a força que pode caber em um coração valente. E se você estiver passando pela sua própria tempestade, lembre-se do Titan. Lembre-se de que a chuva para. Lembre-se de que o sol nasce. E lembre-se de que, às vezes, você só precisa dar mais um passo, mesmo que seja trôpego, mesmo que doa, mesmo que você caia. Levante-se e tente de novo. Se a história do Titan tocou o seu coração, se você sorriu com a vitória dele e se emocionou com a luta dele, por favor, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos fazer com que a história dele chegue a quem precisa ouvir que é possível vencer o impossível. Inscreva-se no canal para mais histórias que nos lembram da beleza indomável da vida. Olhe para o seu animal de estimação hoje. Abrace-o. Agradeça. E se você puder, adote. O mundo está cheio de Titans esperando por uma Beatriz. Esperando por alguém que pare, olhe e diga: "Eu vejo você e eu não vou desistir de você." Obrigado por assistir, obrigado por sentir, e até a próxima história de coragem e amor.